Eu aqui, meu povo, passando por aqui hoje para dar o relatório do Mix Mateus em pleno final de semana. Mamãe veio para ver o movimento e a fila para carne está um pouquinho grande, ó gente, lá atrás de mim, tá vendo a moça de carrinho? A fila vai até aqui, ó, tá vendo, pessoal? Isso é a fila de carne. A carne aqui está com preço bom. Tá de R$16,90, costelinha. Por aí nos outros mercadinhos está de R$19,90. E a alcatra, que é uma carne mais macia, depender do lado que se é cortado, né? Ela tá de R$33,90. Um pedaço mais maciço da alcatra está de R$39,90. Chama, mamãe!